Bom dia, Liones. É, já dei um bom dia aqui para o pessoal que está ao vivo, agora bom dia para o pessoal que vai ficar no gravado no YouTube. A gente está no 16º dia do Devocional a Liones e o quarto dia do bloco de Fé e Graça. Esse é um projeto que a gente, depois de fazer o Semeadoras Plenitude da Camila Vieira, iniciou, a gente se desafiou, eu, Renata, Carla e Sabrina, a fazer o nosso devocional e contar um pouco da nossa história, né? Porque todos nós temos testemunhos, temos histórias que podem ajudar a mais pessoas a, a, a ter uma visão diferente, ter uma visão do reino, ter novas experiências. Então, eu acho que quando a gente compartilha, a Rê sempre fala isso, as nossas histórias acabam ajudando e cooperando com as histórias de outras pessoas. Então, hoje, nesse quarto dia são 40 dias, né, modelando ali o devocional da Camila, 10 dias cada uma fala. A Carlinha vem no primeiro bloco do devocional de 10 dias, falando iniciando uma caminhada com Jesus, depois vem a Sabrina falando de corpo, alma e espírito, vem a Rê falando de mente de Cristo, modelando Jesus, e eu venho falando no quarto bloco de 10 dias de fé e graça, né? Então eu vou compartilhar o meu 16º dia, porque a gente está fazendo intercalado, mas é o meu quarto dia dos meus 10 dias. Eu vou começar a leitura. De escrava a filha amada do Pai. Por muito tempo, ao longo da minha vida, vivi uma identidade completamente adulterada da mulher que Deus me criou para ser. As experiências de abandono, exclusão, traição, rejeição, abusos verbais, psicológicos e até físicos deturparam a imagem que eu fazia de mim mesma e me afastava da mulher virtuosa que estava adormecida dentro de mim. Desde muito cedo, alguns acontecimentos que vivenciei e os significados emocionais que dei foram construindo uma Janaína dura, inflamada, desconfiada e que vivia na defensiva em toda e qualquer circunstância. Um desses acontecimentos ocorreu quando eu tinha uns 6 anos de idade e viajava com a minha família para passar férias numa casa de praia. Eu acho até que eu já comentei algo por alto disso. Meus pais tinham um grupo de amigos do trabalho do meu pai, que se reuniam para alugar uma casa de praia em Rio das Ostras e levarem suas famílias para passar as férias. Era muito divertido, várias crianças para brincar, as mães arrumavam a casa e faziam comida para todos, os pais faziam compras e levavam as crianças para brincar na praia. À noite nos reuníamos para jogos de tabuleiro e assistir TV. Assim passávamos os dias maravilhosos de férias escolares. Certo dia, estava em um restaurante em frente à praia com meu pai e alguém chegou para avisar que o almoço já estava pronto. Foi então que meu pai decidiu ficar um pouco mais e me mandar retornar à casa para almoçar. Ele me chamou e levou até determinada parte do caminho e, me apontando uma árvore florida que estava na esquina de uma rua, me falou: Está vendo aquela árvore florida? Eu respondi: Sim. Pois então, ali você vira e chegará na casa. É a primeira casa, logo que você virar a rua. Pensando hoje, de fato era fácil chegar com a explicação que ele deu. Mas por algum motivo, talvez até por insegurança e medo, eu virei na rua errada e não conseguia encontrar a casa que estávamos hospedados. Caminhei por quase uma hora sozinha e fui parar na beira da estrada. Chorava copiosamente. Me senti abandonada e achei que nunca mais veria minha família. Foi então que um casal me abordou. Eles estavam saindo da garagem de casa com o carro e a mulher me perguntou o que havia acontecido e eu expliquei para ela. Poderia ter acontecido tantas coisas, mas Deus colocou aquele casal no meu caminho e eles me colocaram no carro e foram parando de restaurante em restaurante à beira-mar para tentar encontrar o meu pai, que ainda estava lá e nem mesmo tinha se dado conta de que me perdi, pois não tinha voltado na casa. Que alívio senti quando encontramos o meu pai. Eu chorava muito, estava com muito medo e insegura,
mas tive um final feliz e quantos não têm, não é mesmo? Naquele momento, uma crença começou a ser construída em mim. Abandono, falta de valor, insegurança, achar que tinha que cuidar de mim sozinha. Tinha que ser esperta para não acontecer mais. Ter responsabilidades que, na verdade, não eram compatíveis com a minha idade. Esse e outros acontecimentos me fizeram viver muito tempo como uma escrava dessas emoções na vida adulta. Viver em hipervigilância, esperar que algo ruim acontecesse e que eu teria que resolver sozinha, pois não poderia contar com ninguém. Sempre muito desconfiada de tudo e de todos, e esse é um lugar de escravidão mental, emocional e física. Levei quase a vida inteira para compreender que tinha emoções disfuncionais, e isso atrapalhava as minhas relações com meu marido, minhas filhas e muito com quem me relacionava. Em 2016, após a minha conversão, Jesus e o Espírito Santo foram me trazendo conhecimento, pessoas, lugares que tiraram todas as escamas que me impediam de ser a mulher que Deus me criou para ser. Em 2018, conheci o Método CIS, do Paulo Vieira. E ali começou a minha jornada de conhecimento e evolução na inteligência emocional. Em 2019, fiz todos os cursos da Febracis. A Rei, inclusive, e o Zé foram os nossos treinadores principais. E foi um verdadeiro processo de autoconhecimento, cura para minha criança ferida, perdão para as pessoas que me feriram e libertação para a minha vida. Foi lá também que conheci minhas amigas Lions, Renata, Sabrina e Carlinha, que escrevem esse lindo devocional junto comigo. Agora, com uma identidade resgatada, creio que possuo os atributos descritos em Provérbios 31. E sou a filha amada do Pai. Eu sou filha amada. O versículo que eu escolhi né, para esse momento foi Lucas 6,37. Não julguem, não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Perdoem, e serão perdoados. Eu sempre leio tudo, depois eu entro naquele momento nosso, né? Vivendo a palavra, que é acho que é o Postura Lions, não é, gente? Não. É. O perdão foi o jubanjo bíblico mais doloroso que vivi, pois precisei enxergar que perfeito só Jesus. Meus pais erraram, muitas pessoas erram, eu erro, e os erros que cometemos machucam. Mas o estado de não perdão nos deixa escravos e nos tira da herança de uma vida feliz e abundante que podemos viver. Precisei moer o meu orgulho e, em revelação, certa vez, o Espírito Santo me relembrou uma situação que aconteceu com a minha filha Manuela, muito similar à relatada, porque estava exatamente na praia. E por questão de segundos, perdi ela dos meus olhos e, de repente, ela já não estava mais lá. Eu e o meu esposo corremos para procurá-la e estava sozinha andando na areia quente, com o pé queimando, sabe? Já chorando muito. Provavelmente aqueles minutozinhos ali, ela também deve ter ancorado crianças de abandono, sentindo tudo que eu senti quando me perdi aos 6 anos de idade, conforme eu contei assim. Muito claramente, o Espírito Santo ministrou no meu coração para nunca mais julgar os meus pais, pois eu cometo e cometerei erros assim como eles. E perfeito, só Jesus. Foi então que os perdoei e me perdoei. Perdoar faz parte do meu ser. É engraçado, né, que veio também uma história de perdão, enfim. Esse momento que eu estou vivendo aqui, e esse podcast que eu assisti, é como se fosse os encaixes de um quebra-cabeça, sabe?
como é importante a gente entender a vida como ela é, né? Que tudo que a gente está vivendo aqui é circunstancial, é momentâneo. E vou pegar mais um gancho desse podcast, que ele falou assim: é como se a nossa vida aqui na Terra fosse efervescente. Sabe quando a gente bota a vitamina C no copo? Aí você bota ela lá, ela começa a derreter, você vira para o lado, quando você volta já acabou. Então, é a gente ter mais consciência do que é efervescente, circunstancial, momentâneo, do que é eterno, do que a gente quer construir para a eternidade. Então, agora eu estou indo ver coisa de casa, bens, né, coisas do meu irmão, mas fui lá ver o corpo dele, que é um corpo que já ele morreu no dia 9 de janeiro. Então, um corpo que está conservado, mas já começando a se deteriorar. Quer dizer, nem o nosso corpo a gente leva, nada a gente leva daqui, né? Então, a nossa alma tem ali as nossas memórias, a nossa consciência, e tem o nosso espírito que trata das coisas do que de fato importa, do que é eterno. Por isso eu fiz tanta questão de fazer o devocional, porque talvez essa seja a coisa mais importante a ser feita. É continuar falando de Deus, porque ele falou muito sobre isso. Se essa for a última vez que eu puder falar, a gente não sabe, né? Então ele falou muito sobre isso. E se for a última vez que você falar com aquela pessoa? E se for a última vez que você pode falar de Deus? E abraçar o seu filho, abraçar um ente querido. Então, a mensagem que eu venho trazer hoje é sobre a gente entender sobre esses tempos e o que a gente tem feito com ele, né? Como a gente tem levado a vida, como a gente tem vivido com os nossos valores, o que de fato importa, o que de fato tem importância, a importância que a gente. Eu estou feliz por ter vindo aqui, porque se eu não viesse aqui, meu irmão ia ser cremado, ia ficar aí. Então, a gente poder ter condição de vir aqui. Então, é importante também as coisas materiais. Que a gente veio com a família toda, está aqui, vai fazer o funeral. Eu escolhi levar, é, cremar ele, levar para o Brasil, fazer uma homenagem para ele aí com os familiares no Brasil. Então, a gente pode fazer essa escolha, né? Porque se também a gente não tivesse condição, nem essa escolha eu faria. Ele seria aqui enterrado por ninguém, praticamente como um indigente, não tem nenhum parente aqui, né? Então, a gente pensar um pouco sobre isso, sobre circunstâncias, sobre o que é eterno, sobre o que de fato é importante, tem importância, porque às vezes a gente está tão influenciado pela forma de viver que a sociedade coloca, né? De ter muitas coisas, e aí você ocupa todo o seu tempo para ter coisas que depois ocupam o seu tempo para você administrar essas coisas. Eu não estou aqui condenando ter, tá? Vocês sabem que eu sou totalmente a favor do ter. Aliás, eu estou aqui confortavelmente fazendo tudo isso com tempo, com o dinheiro, fazendo com tranquilidade, por poder pagar por isso. Mas o quanto é necessário, o quanto é suficiente, sabe? Então a gente pensar um pouco sobre isso, para que a gente não viva o nosso tempo de efervescência com as motivações equivocadas. O tempo de efervescência da nossa vida, da nossa existência na carne, também precisa ser uma construção para o que é eterno, para o reino. E é por isso que eu estou aqui hoje compartilhando e fazendo questão de estar com vocês. Porque eu não sei se essa é a última vez que eu vou falar, ou que eu vou ter oportunidade de falar. E essa é a minha prioridade hoje, é, de vida. Propagar o reino e cada vez ter uma crescente maior nesse sentido.
É, e é isso. Se vocês quiserem contribuir, Rê, Ai, muito lindo, né? Eu penso que todas nós aqui, o pessoal no chat, né, dando também os sentimentos. É muito nobre da sua parte querer estar com a gente aqui, né, mesmo nesse momento. Mas no fundo, eu sabia que você ia fazer isso, porque foi a mesma coisa que eu fiz quando meu pai faleceu e eu estava ministrando uma formação em coach. E eu não queria ministrar, e enfim, falei, eu estava vivendo o meu momento. Mas eu conversando com a Margot, ela, na época, ela comentou, né? Mais ou menos o que você falou. Que às vezes a gente, quando a gente se posiciona assim, né, acaba nos fortalecendo também. Então não se trata da gente, se trata muito do outro, né? E isso, essa fala, né, esse pressuposto está sempre vindo na minha mente, né? Deus nos capacita com dons e talentos, não para a gente, não para o benefício próprio, mas para a gente compartilhar, para a gente servir uns aos outros. Então, quando você bota, né, de escrava, filha amada de Deus, é isso, é entender que a gente, como filha amada de Deus, a gente, né, tem que estar em obediência e Ele vai nos guiar e estar conosco no mesmo caminho, né? Ao contrário, né, do ser humano, dos nossos pais, dos nossos familiares que são falhos, mas a gente sabe que o nosso Deus, ele dá a direção e ele vai estar conosco no caminho. E as pessoas às vezes falam assim: mas eu não ouço a voz de Deus, eu não vejo Deus falando e tal. Ele fala o tempo todo, muitas vezes somos nós que precisamos silenciar para conseguir entender e ouvir a voz de Deus. Mas até no silêncio ele está falando. Ele está dizendo, filha, continua por esse caminho, né? Porque segue o que eu estou mandando, segue que eu estou dizendo que é, né, a última ordem, o último direcionamento. Então, aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus sabem por onde andar, têm paz no coração, têm amor, valorizam em primeiro lugar as coisas do reino. Então, minha admiração, né, por você, por esse momento, receba todo o nosso amor e o nosso carinho. Mexe muito com a gente, né, essas coisas. Eu tenho uma irmã que mora fora também, e a gente não se fala tanto, e como você falou tanto de perdão, né, realmente a gente tem de sempre estar examinando o nosso coração para ver e sempre liberar perdão. Eu já me cobrei muito nesse processo de desenvolvimento pessoal, estar próximo, né, dos meus parentes, de ter uma relação como eu idealizava, de uma frequentar a casa da outra e de estar junto, de fazer tudo junto. Só que eu aprendi também nesse processo que cada um tem seu estilo, cada um tem suas escolhas, cada um decide como quer viver sua vida e a gente não tem gerência sobre isso. E durante um tempo eu me cobrava, sabe? Eu achava que era tudo porque eu não estava fazendo ainda as coisas certas e por isso que as coisas não estavam acontecendo. Então, dizer para vocês assim que eu acho que tudo que vem de Deus é leve, é suave, tem amor, tem misericórdia, tem uma relação boa com as minhas irmãs. Não é como eu idealizava, tá muito próxima, mas é como é, né? E existe um amor genuíno entre a gente sabe sempre que a gente pode contar umas com as outras, mas são escolhas, são princípios diferentes, então no dia a dia não, ainda não aconteceu, né? Da gente estar muito próximo e tudo mais. Mas é isso, é a nossa família, né? Como a Jana falou, e a gente tem muito o que aprender umas com as outras e sobretudo, o amor. Então, não se culpem, não se cobrem e façam como a Jana, liberem perdão. Nós somos falhos também. E que a gente possa seguir sempre valorizando essas coisas. Eu penso muito nisso também. Tava vendo um filme outro dia e eu tava olhando, né? Aí às vezes eu olho pro meu marido dormindo, que eu acordo mais cedo que ele. Aí eu vejo na cama e falo assim, nossa, como eu sou grata, né? Como eu sou grata, minha filha que mora em São Paulo, que tá aqui, passando esses dias aqui. Como eu sou grata. A gente tem que trabalhar sempre essa gratidão e valorizar cada momento. E eu olho, né, para os céus, assim, e sempre me conecto com Deus, entendendo que se eu for hoje,
né? Eu fiz tudo que eu tinha para fazer, ou eu deixei alguma coisa para depois. Então eu busco também, né? Entendo que Deus nos deu longevidade, mas que a gente tem um propósito a serem cumpridos e que a gente possa estar cumprindo no dia a dia. E eu admiro muito você, Jana, parabéns aí por vocês terem ido até aí. E mais uma vez, receba todo o nosso amor, o nosso carinho, nossa admiração e consolo aí para toda a família, sabendo que você, né, como irmã, certeza, né, de que uma palavra, um amor, um acolhimento, né, o que você interagiu com ele fez toda a diferença para a vida dele, que, né, a gente não sabe os mistérios da vida, mas eu creio que o Jesus está com ele e está recebendo ele de braços abertos, né? É isso. Sá, quer falar, Carla? Bom dia, meninas. Eu tô meio rouca hoje. Bom dia. Renata falou muito, né? Então vou só afirmar, né, a nobreza da Janaína aqui no nosso grupo, né? Essa colocar o outro, né, muitas vezes acima dos nossos próprios sentimentos é um desafio muito grande, né? E isso eu acho que vem muito dessa maturidade espiritual que a Jana tem e está desenvolvendo cada vez mais, né? Então, também dizer, amiga, a gente está aqui, se você precisar de qualquer coisa, você sabe que você pode contar com a gente. E falar um pouco sobre o que a Jana falou é algo que eu sempre faço, né? Estimulo as pessoas a refletirem, né? Que é uma pergunta básica: para que você vive? Né? Então, é a questão do propósito que a gente traz, né? Eu dentro da área da saúde, vocês já estão acompanhando, né? A minha fala, né? No que eu acredito. Hoje tem estudos que mostram que as pessoas que têm propósito, elas vivem mais tempo. Então, o fato de você acordar todo dia de manhã, tendo a clareza, né, do para que eu existo, isso faz você viver mais, né? Então, é o que a Jana falou. O ter é importante, sim, porque muitas vezes vai proporcionar até o teu propósito. Muitas vezes o teu propósito você vai precisar de recursos financeiros para cumprir, né? Então, o ter é importante, mas o para quê, eu acho que tem que estar muito claro. E essa construção, né, da saúde, né, que é aquela história que eu acho que eu já compartilhei com vocês, né, que Deus te dá uma mensagem ao cavalo. Se você mata o cavalo, a mensagem não chega. Então, esse cuidado que a gente tem que ter com o nosso templo não é simplesmente para a gente viver as coisas boas da vida, mas muito mais para você poder propagar a mensagem de Deus, né, do reino de Deus aqui na Terra, né? Então é bonita essa reflexão da Jana, até porque a Jana ela é uma mulher que trabalha muito, né? Ela sempre trabalhou muito e ela vem entendendo, não é de hoje, né? Mas ela vem entendendo essa questão, né, do tempo, do servir, o que que ela tem, o que ela foi, para que ela foi colocada nesse mundo, né? E ela vem num processo de não é trabalhar menos, mas é trabalhar otimizando, né, com mais qualidade o tempo que ela trabalha. Consequentemente, ela hoje tem mais tempo livre para ela cumprir o propósito de Deus na vida dela. E isso seja no ministério familiar, né? Você olhar para a família. Eu mesma agora fiquei sem as minhas funcionárias de casa, né? E eu agradeci de certa forma a Deus, porque eu voltei a olhar para dentro da minha casa, coisa que eu já estava, né, delargando muito, porque você está trabalhando fora, você sai, você tem um monte de coisa para fazer, e acaba que o olhar para dentro de casa, no meu caso, estava sendo negligenciado, e Deus me tirou minhas duas funcionárias. Para que eu não tenho opção, eu tive que olhar para dentro da minha casa, né? E como isso foi bom, eu poder cuidar das coisas da minha casa, olhar o quarto do meu filho, organizar o quarto dele, da minha filha, coisa que eu não fazia há muito tempo, né? Então, às vezes as coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende,
mas se a gente perguntar para Deus o porquê que isso está acontecendo, Deus vai te trazer uma resposta e um ensinamento, né? Então, o quanto que é importante a gente passar por momentos desafiadores, sejam eles quais forem, e sejam o nível de desafio qual for, mas você sempre olhar para isso e perguntar o que que você tem que aprender com isso, né? Porque hoje eu acredito cada vez mais que tudo que a gente passa nessa vida é para a gente aprender alguma coisa, para que a gente se torne cada vez mais a filha que Deus espera que nós sejamos, para que a gente possa cumprir a vontade dele aqui nessa terra, sabe? Então eu acho que é um pouco isso. Então, esses momentos difíceis, né? Falando de morte, né? Para mim, assim, mexe muito. Porque eu também já vivenciei, né? Morte da minha mãe, parente, né? Do meu pai, então de pessoas muito próximas. Eu sei o quanto que isso machuca, quanto que isso dói, mas também por ser profissional de saúde e eu querer que as pessoas vivam cada vez mais, né? Então, o que que eu posso fazer, o que que a gente pode fazer para tentar prolongar a nossa vida o máximo possível, né? Então, eu acho que essas reflexões são muito importantes. Então, o que eu quero deixar é que vocês reflitam todo santo dia, quando vocês acordam, se perguntem, para que que eu existo, né? Porque quando você descobrir esse propósito e depois que descobrir, você confiar nesse propósito, porque às vezes é um propósito que você olha hoje e fala assim: isso não é para mim, não tem condições de realizar isso, né? Deus ficou maluco, porque isso é grande demais, ou isso não faz menor sentido, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei. Mas confiar que se Deus colocou um propósito, Ele também vai ser o provedor e vai te ajudar a cumprir, né? Então, eu acho que isso nos move, assim, e foi o que a Rê falou. Isso, isso torna a nossa vida mais leve, né? Para quem conhece os meus valores é ser livre, leve e divertido, né? Então, isso tudo depois eu fui descobrir que estava na Bíblia, né? Deus é leveza, Deus é alegria, né? Deus é liberdade. Então, é isso, acho que quando você tem essa clareza e quando você confia, a tua vida, independente dos desafios, ela vai ser leve. Então é isso que eu queria deixar assim, um pouquinho para vocês hoje. Muito Beijo, bom. amiga. Beijo no seu coração, Jana. Bom dia, queridas. Jana, para você é sempre tão maravilhosa. Sinta-se muito abraçada. Um abraço muito saudoso nosso, carinhoso. Você é uma resiliência em pessoa, você é uma pessoa que a gente admira muito, que eu admiro muito, por toda a sua casca, né? Por todas as suas cicatrizes, por tudo que você se torna a cada dia diante dos desafios, de como que você sempre trata, de como você sempre conduz, né? De forma tão perita, tão cuidadosa, tão detalhista com tudo. Então, tá aqui um carinho, um beijo muito saudoso. Eu sei que esse momento, assim como todas nós, já perdemos muita gente querida, né? A gente vai ficando mais velho, e esse é um lado ruim, né? Que a gente vai perdendo pessoas, às vezes, próximas, nossa. Eu sei assim o que você está vivendo e que nobre da sua parte estar aqui hoje com a gente, destinando um pedacinho do tempo. E quando a gente falou no grupo, né, que a gente falou, tem que ser leve, eu falei, Jana, fica tranquila, vamos cancelar, vamos não sei o quê. E você, até agora em cima da hora, eu falei, meu Deus, será que a Jana vai? Não, eu fui no seu privado, né? Eu falei, amiga, vai, não vai? Não, vou fazer, daqui a pouco eu estou entrando. Então, eu falei, caramba, uau, né? Então, acho que é isso, é o mover de Deus, né, na vida, é a sua maturidade espiritual que traz isso, né? O que é importante nesse momento fazer. E a gente está aqui com a gente está aqui no mover de Deus. A sua história, a sua palavra, eu tenho certeza que diante das 23 mulheres que estão aqui, vai ser um dia diferente para elas, sabe? Então, assim, muito legal. E quando a gente fala, né, do ativo, você falou um pouco do perdão, você falou do ativo tempo, que é o que a gente vem conversando muito ultimamente. Ontem eu estava no Instagram, e aí o Rony, que era o CEO da reserva, né, ele estava falando exatamente sobre isso, né? Que quando ele falou, vou sair da reserva,
Ele falou: caramba, ninguém me perguntou qual era o meu propósito, qual era o legado que eu ia deixar, qual era. Ninguém estava preocupado com isso. As pessoas falavam assim: qual é o seu próximo negócio? O que que você vai fazer agora? Ele falou assim: cara, nada. E aí ele fez um Instagram, inclusive agora, que ele fala não fazer nada em inglês. E é o ativo que ele fala que é o ativo mais valioso. Ele falou, gente, eu sou bilionário, eu vendi sim a empresa por bilhões, mas além disso, em paralelo a isso, o meu maior ativo hoje de riqueza que eu tenho, que é o ter, é o tempo. Então, aí ele fez um cálculo de uma média de vida, de expectativa de vida, quantos bilhões de segundos ele ainda teria. Então, eu sou um bilionário, porque eu tenho bilhões de segundos ainda de vida. E o que que eu vou fazer com esses bilhões de segundos? Né? Então, todos nós aqui somos bilionários no nosso ativo mais importante, que é o tempo, que é uma construção para mim nova, que eu tenho feito muito, porque antes, para mim, tempo e produtividade era sinônimo de estar com a agenda cheia, sinônimo de estar produzindo o tempo todo, sinônimo disso que perguntaram para ele, qual é o seu próximo negócio? Porque é o que as pessoas me perguntam, quando eu abro uma loja, e agora, Carla, qual é o próximo? O que que vem? É a pergunta que eu mais ouço falar, porque as pessoas acham que eu sou, né, querem abrir um monte, e realmente foi o que eu construí ao longo desses anos. Abrir um negócio atrás do outro, negócio atrás do outro, negócio atrás do outro, o fazer, 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 né? Mas o que que eu tenho feito com o que eu tenho, que é o meu tempo, né? Então fica uma reflexão que hoje eu entendo e enxergo, mas levou anos para isso, que é o meu ativo que vale bilhão, né? Então, o que preenche verdadeiramente o seu coração? Hoje não é mais abrir um monte de lojas para mim. O que preenche o meu coração está aqui, na minha casa nova, com a minha família, com os meus filhos, entender o tempo, estar aqui com vocês, estar na presença de Deus, estar lendo uma Bíblia. Então, hoje, o que preenche o meu coração com o meu ativo mais valoroso que eu tenho, que não é isso, óbvio que isso é importantíssimo, porque, como a Jana falou, eu não estaria aqui se não tivesse isso. Eu não estaria desfrutando de coisas boas que a gente gosta se não tivesse o dinheiro. Lógico, né? Que isso, a gente não está querendo desconstruir na cabeça de vocês que tem que anular isso. De jeito nenhum, e pelo contrário, isso vai trazer coisas boas, isso vai trazer experiências maravilhosas para vocês. Mas é ter um equilíbrio, um discernimento. Por quê? Porque eu já estava até lendo um livro aqui, até um trecho ele fala: a vida na Terra é um cargo de confiança, um ato de fé. Essa é a segunda metáfora bíblica da vida. Nosso tempo neste mundo, bem como a energia, a inteligência, as oportunidades, os relacionamentos e os recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Então, isso tudo são coisas que Deus nos confiou para administrarmos e para confiarmos, né? Participação especial aqui do Rafinha. Então, o que eu queria deixar de reflexão no dia de hoje é, para fechar aqui, olha o meu maior ativo, né? O meu tempo, olha o que a gente realmente faz. E aí, às vezes, eu faço umas perguntas para algumas pessoas, porque eu já me fiz muito essa pergunta. Se você tivesse uma semana de vida, né? O que que você faria, né? Se você falasse, ó, Deus achasse aqui e falasse, ó, você tem uma semana de vida, o que que você vai querer fazer? Gente, eu não ia trabalhar nessa semana. Eu iria estar com as pessoas que são mais importantes da minha vida. Eu ia querer sugá-las o tempo todo, estar pertinho, estar junto, estar no momento presente. Então, acho que E aí foi o que a Jana foi exatamente fazer na Alemanha, né, Jana? Assim, último minuto, último instante, honrar o irmão dela, trazer uma honra de ter um enterro é, como ele merece, né? Então, acho que é o princípio da honra também, que é uma palavra, acho que até do seu ano, né, Ana? Eujana, é até do seu ano. Então, que é lindo isso, entendeu? Então, acho que é o que fica de reflexão para a gente sobre o nosso maior ativo, que vale bilhões, né? Porque hoje você ainda tem bilhões dele para viver, né? Então, acho que é isso que fica para o dia de hoje. Obrigada, Jane, ó, fica com Deus, volta com Deus, Beijo, fica amiga. em paz. Um beijo. Obrigada. Então, é isso, né? Eu tenho falado também muito sobre essa questão do tempo, sobre se você ter noção do que você está fazendo com o seu tempo. Porque a verdade é que nosso maior ativo, a nossa maior riqueza é o nosso tempo, mas a gente não sabe quanto tempo a gente tem, não é mesmo? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar aqui. Então,
Todo dia precisa valer a pena. Todo dia você acordou, você precisa acordar com um propósito e dormir dizendo: se hoje fosse meu último dia, valeu a pena. Sabe? Eu acho que a gente tem que olhar um pouco para a vida nesse sentido. Todos os dias a gente tem que fazer valer a pena. E você falou que tem uma irmã também que mora fora. Eu concordo com você, né? Cada um e veio muito pertinente esse versículo do perdão, né? Por quê? Porque cada um realmente, de fato, tem a sua escolha de vida, né? O meu irmão teve a escolha dele, morava aqui há mais de 30 anos, mas eu acho que eu já não via o meu irmão há mais de uns, sei lá, uns 5 anos ou mais, viu? Porque já tinha um tempo que ele não ia ao Brasil. Eu falava com ele de vez em quando pela internet. Às vezes que eu vim para a Europa não conseguia encontrar com ele. E aí você sabe que eu fui reconhecer o corpo dele. E aí de primeira eu olhei e falei: será que é ele mesmo? Porque eu fiz questão de ver o corpo. O pessoal queria cremar, eu falei: não, primeiro eu quero ver, quero ter certeza. E aí eu fui ver, mas já tem um tempo, eu até achei que ele não ia estar tão bem, mas estava. Estava bem conservadinho, aqui eles são muito organizados, é impressionante. São aprendizados que eu estou levando daqui também, sobre essa questão da educação, da cultura, do acolhimento, do tratamento, de como eles fazem as coisas. E aí, quando eu fui reconhecê-lo, ele já está um pouquinho inchadinho, a gente ficou na dúvida, aí a gente ficou olhando, querendo ver a tatuagem dele, procurar coisas que a gente conhecia no corpo dele, porque o rosto já estava um pouco inchado, e a gente conseguiu ver ele dentro do rosto dele. Mas isso me fez refletir sobre quanto tempo eu fiquei sem vê-lo pessoalmente, né? Então, ok que cada um tem as suas escolhas, mas será que a gente também não tem a escolha de repente, fazer um encontro online com a minha irmã, chamar ela no vídeo, ver como é que ela tá? Porque assim, a escrita e às vezes até o áudio não reflete você olhar na face do outro. Então, às vezes, uma chamada de vídeo, você não vai conseguir estar pessoalmente? Ô, irmã, abre aí, abre teu vídeo, quero falar com você, quero te ver. E aí a pessoa está falando com você, mas você está enxergando ela. Então, eu acho que são coisas para ficar aí no dia de hoje, que eu quero chamar vocês para isso. Primeiro de tudo, saibam aproveitar o seu maior ativo. Saibam para que você aproveita o seu maior ativo, que é para as coisas eternas, né? Porque quando a gente está em espírito, a gente sabe que tudo que está aqui é passageiro, é efervescente. E apesar de hoje você ser bilionário, amanhã você pode não ter um minuto de tempo. E quantos bilionários hoje não seriam capazes de dar toda a fortuna deles por um tempo a mais vivendo, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso, a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia e fazer cada dia valer a pena. Ficar feliz com as nossas escolhas, como eu falei, que estou feliz de ter vindo aqui, de trazer honra. Ele viveu aqui muito tempo, porque ele tinha uma vida, uma escolha de vida dele, então de alguma forma ele ficava mais apartado, mas levar ele de volta para fazer uma homenagem para ele, de volta para o Brasil com os familiares. Então, é uma forma também de resgatar espiritualmente isso, né? E os mistérios de Deus ninguém sabe, a verdade é essa. Está na Bíblia, mas Deus tem seus mistérios, né? Então pedir pelo meu irmão, pedir a misericórdia, a graça de Deus sobre a vida dele, eu acho que faz parte de quem eu sou também, né? Importante para ele, tenho certeza, se ele espiritualmente estiver olhando isso, né? Traz uma paz e para mim também, que estou fazendo a minha parte. Então é isso, gente. Estejam mais presentes, presentes no tempo de vocês, com as pessoas que vocês amam, que é o mais importante, falando e propagando o reino, porque essa é a nossa verdadeira identidade. É quando a gente entende a nossa verdadeira identidade, que a gente entende o nosso propósito, para que que a gente está aqui, para que que a gente foi criado, né? Porque a gente foi criado, mas como disse o André Fernandes, ele é, e nós existimos porque ele nos criou.
Então, para que a gente existe? Se não para desfrutar do que ele criou e adorar ao nosso Deus. Então, fica essa reflexão. Vou passar aqui para o nosso Postura Lions aqui. Aqui a proposta é falar do perdão, né? Então, para você escrever uma carta de perdão para alguém que lhe feriu e hoje decidir liberar o perdão para você e para essa pessoa, né? Se você tem uma ferida ainda, se você ainda tem algo que você carrega, um impasse com alguém ou com uma circunstância que de alguma forma deixa a tua mente e a tua vida escrava dessas emoções, libere esse perdão, porque não vale a pena ficar andando com ele. Então, vocês escrevam uma carta aí e libere esse perdão. E se for possível, faça um vídeo chamada com essa pessoa. Se for pessoalmente, melhor ainda. Se não for pessoalmente, faça uma videochamada. E se ainda não for possível nenhum dos dois, escreva a carta, que já é uma forma de começar esse passo aí, a dar esse passo de perdão. E vamos profetizar, né? A gente sempre termina aqui profetizando, né? Trazendo graça, porque a palavra declarada na nossa vida é para trazer graça, porque a gente é co-criador com Cristo. A gente cria a nossa realidade no que a gente crê, no que a gente tem feito. Então, toda palavra que sai da sua boca é uma palavra de decreto. Então você precisa decretar coisas positivas e boas. Deus tem depositado visões e coisas boas para você. Esse podcast me marcou muito de ontem. Eu assisti quase pela metade, depois assisti de novo com o Emerson e eu vou assistir de novo, porque ele é tão rico, tão forte. Eu vou compartilhar ele aqui com vocês no grupo. Ele fala também sobre herança, né? Sobre a gente aprender a ser herdeiro e só receber. Receber o que vem de Deus, receber o que Deus já preparou. Tem muitas promessas que às vezes a gente não acessa porque a gente é, se desviou um pouquinho do propósito de Deus e está querendo fazer as nossas próprias escolhas em vez de submeter elas para Deus primeiro. E aí, às vezes, a tua promessa já está liberada, mas você é quem não está acessando. Por quê? Porque você decidiu fazer a sua escolha própria e caminhar sozinho, em vez de trazer Deus. Deus tem sempre algo melhor para você. Deus tem sempre algo muito melhor do que você pode imaginar ou do que a tua capacidade humana é capaz, porque ela é limitada, ela é efervescente, ela vai até onde você é capaz de enxergar. E Deus está em mesas que você não enxerga tudo que você não enxerga. Ele está em lugares e caminhos que você nem sabe que existem. E às vezes ele tem algo, um banquete preparado para você e você está lá comendo uma sopinha rala. Então bota isso na sua cabeça. Prepare, seja co-criador, mas esteja pronto para a graça, para o milagre, para a misericórdia de Deus na tua vida. Tá bom, gente? Então vou me despedir, vou lá agora conhecer onde meu irmão morava. E obrigada por me ouvirem nesse momento, por estarem aqui comigo. Foi importante para mim fazer o devocional hoje, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus